A pergunta é: quantas meninas estão vendo esse vídeo que não são mais virgens, muito menos casadas? Levanta a mão. E quantos meninos já tiraram a virgindade de alguma menina e nem por isso estão hoje casados com elas? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo e senta aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Érica. Nós estamos em pleno mês de março, né? Um mês muito significativo para a luta das mulheres, um mês para a gente se conscientizar do que a gente está fazendo em prol da luta das mulheres. É um mês muito importante. Então, nesse mês de março, eu resolvi fazer uma sequência de vídeo contando histórias de mulheres, e mais específico ainda, de mulheres da minha cidade, por meio de um livro, desse livro aqui. A Mulher na Sociedade Vigiense. É um livro do Paulo Cordeiro, que é o pai daquela minha amiga Maíra, que eu comentei no primeiro vídeo. Lembram? Se ainda não viu o primeiro vídeo, você tem que ver o primeiro vídeo, por favor. O Paulo é um historiador e o que ele fez? Ele contou dentro desse livro histórias e como foi o papel da mulher dentro da sociedade de vigência. Ele pegou aqui desde 1917 até a década de 70. Então vamos lá? E antes de começar, Paulo, quando eu estiver em vigia, pode me chamar aí para tomar um café, pra gente trocar uma ideia. Eu vou ficar muito feliz de te conhecer pessoalmente. E antes de começar a contar para vocês a primeira história, eu queria primeiramente pontuar aqui um termo que o Paulo usa no livro, que é o termo a mulher vigiense. Quando ele usa esse termo, a mulher vigiense, ele está se referindo a qualquer mulher dentro da cidade de Vigia, tanto a mulher negra quanto a mulher branca. E nessas histórias a gente vai encontrar aí essas diferenças entre a mulher branca e a mulher negra. A mulher branca vai estar muito mais favorecida. A mulher branca vai estar assumindo aí papéis de poder político, econômico, ideológico, enquanto a mulher negra vai estar em vigia, assumindo o papel de uma mulher que vai ser a mulher que vai bater açaí, que vai ter uma banca de tacacá, que vai lavar roupa, vai produzir louça de barro. Então a gente já vai começar a ver dentro dessas histórias a diferença que assumiram as mulheres brancas e negras dentro da cidade de Vigia. Então o Paulo vai usar esse termo, né, a mulher vigiense, né? Então a mulher vigiense, ele fala aqui, ó, participava ativamente da vida cultural, política, social e religiosa da cidade. Apesar de ser uma cidade preconceituosa, machista, patriarcal, cheia de costumes aí muito conservadores, a mulher estava ali se fazendo presente. Então essas histórias que ele trouxe para esse livro. Então a gente vai começar esses vídeos falando sobre a história de Antônia Gomes de Albuquerque e o seu caso, que foi o crime de defloramento. Se você, assim como eu, não sabia, mas em 1890 um código penal dizia que era crime todo um homem que tirasse a virgindade de uma mulher antes do casamento. Era constatado como crime. Então vamos agora conhecer um pouquinho da história da Antônia e o que aconteceu com ela. Bom, a Antônia nasceu em Vigia em 1896. A mãe dela morreu logo após o parto e a Antônia foi entregue para a tia dela, que era irmã da sua falecida mãe. Ela foi criada por esses tios, apesar de ser uma família muito humilde, conseguiu criar a Antônia e dar para ela tudo o que ela precisava. A Antônia foi criada com base muito nos conceitos religiosos, então ela era uma moça de família, ela não frequentava qualquer lugar, qualquer festa. Ela sempre ficava observando as coisas que aconteciam na cidade, na janela da casa dela, era o máximo que ela podia fazer. O Paulo coloca assim, ela era uma moça requintada, tipicamente das famílias tradicionais vigienses. Culta, sabia ler, escrever, costumava ler bons livros.
E quando a Antônia tem lá os seus 19 anos, ela conheceu o jovem Átila Montenegro Duarte, de 24 anos. Solteiro, trabalhava na estação teleférica que ficava em Vigia, bem ali do lado da casa da Antônia. Eles começaram a namorar em 1916 e ele viu ela a primeira vez em uma das ladainhas aí da igreja, desses grupos religiosos. E aí o Átila começou a frequentar a casa da Antônia. Os pais delas aceitavam o namoro, até mesmo porque ele era um tipo de cara muito desejado pelas mulheres da cidade, porque tinha um emprego legal, tinha uma aparência boa e tudo mais. Então era um cara também desejado dentro da cidade. E aí eles ficaram namorando durante 8 meses, até que o Átila resolveu pedir a Antônia em casamento. Depois de 8 meses de namoro. Eis que chegou o mês do casamento e o que aconteceu? O Átila não cumpriu com a palavra dele. O Átila simplesmente disse que agora não dava para casar. Ele disse assim: preciso ir para Belém, trabalhar, arrumar mais dinheiro para voltar e cumprir com a minha palavra, mas agora eu não consigo casar. Beleza, Átila foi embora, pediu transferência do trabalho dele de vigia para Belém. E aí, depois de passar-se um tempo, o pai da Antônia foi Belém atrás do Átila e perguntar: e aí, quando é que esse casamento vai acontecer? O Átila falou assim, para ele não se preocupar, que ele já tinha falado com o cara do cartório, que tava tudo certo, que ia acontecer o negócio. Beleza, o pai da Antônia voltou pra Vigia. Chegando em Vigia, o pai da Antônia vai no cara do cartório pra perguntar se tá realmente tudo certo, a papelada. E o cara do cartório falou assim: tá tudo certo, eu fiz tudo, mas já mandei essa documentação pro Átila e ele simplesmente sumiu, desapareceu, ninguém sabe, ninguém tem notícia e ele não assinou ainda nada. E aí o pai da Antônia vai até ela perguntar: minha filha, por quê? O que que tá acontecendo? Por que que esse homem sumiu? Não tinha mais jeito. A Antônia falou que ele tinha deflorado ela meses antes do casamento. E deflorar, como eu falei no começo da história, é crime. Então o Átila sumiu, tava desaparecendo do mapa porque tava com medo de ser preso. E aí vem o grande fato. Todo mundo da cidade sabia que a Antônia ia casar, o noivo sumiu, ela não vai mais casar, ela não é mais virgem e agora ferrou tudo. Antônia não podia mais sair, Antônia não podia mais frequentar os lugares, Antônia teve que se isolar de tudo. Antônia era chamada de moça extravagante. Moça extravagante. Era todas as moças que não eram mais virgens. E as moças virgens eram chamadas de moças honestas. Então a gente vai ter nessa época a mulher representando 2 papéis dentro da cidade de Vigia. A gente vai ter a moça extravagante e a moça honesta. Era isso. Ou você é uma ou você é outra. Bom, e todo mundo sabendo disso, todo mundo sabendo que Antônia agora era uma moça extravagante, o que aconteceu? Antônia teve que se mudar. Antônia foi embora morar para Belém, que a família dela não aguentou a pressão, ela muito menos, porque ela não podia fazer mais nada, porque ninguém ia querer casar agora com uma moça extravagante. Nesse ponto agora eu aproveito para falar um pouquinho sobre essa coisa do defloramento, né? Desse crime que era deflorar mulheres. O quanto que o corpo feminino era regido e ainda é pelas leis, né? As leis ainda dominam muito sobre o nosso corpo, se a gente for pensar na questão do aborto, né? A gente ainda não tem pleno direito de escolher o que fazer com o nosso próprio corpo. Isso é muito louco, porque a gente tá falando de 1917, mais de 100 anos atrás, viu? A gente não tem esse direito de decisão ainda 100% plena sobre o nosso próprio corpo. E não só os poderes públicos dominavam e ainda dominam o nosso corpo, assim como também a igreja. Eu vou ler aqui um trechinho do livro em que ele fala, né, que o ideal, né, de representação de moral feminina era muito traduzida da imagem de Maria, mãe de Deus. Aquela mulher fiel, mãe carinhosa,
virgem imaculada. Então, os poderes, as leis se apropriam dessa imagem, dessa mulher ideal que é Maria, usa esse modelo de mulher para aplicar na sociedade, para todo mundo. Você precisa ser essa mulher, esse modelo de mulher, para você ser aceito socialmente. Para pensar que se tu tirasse a virgindade de uma mulher, tu ia ser preso. E se tu, mulher, te entregasse para um homem que tu amava, que tu queria, que tu desejava, tu ia fazer parte do grupo das mulheres extravagantes da cidade. O Paulo traz um pouquinho também aqui do que aconteceu em 1929. Aconteceu em Vigia um concurso que se chamava Miss Vigia, onde ia escolher a mulher, né, para representar a cidade, que a partir desse concurso vai para Belém e aí vai concorrer a Miss Pará e aí Miss Brasil, vai fazendo essa categoria, né? E para participar desse concurso só podiam participar mulheres virgens entre 16 e 25 anos. E como que comprovava que tu era uma mulher virgem e que tu estava apta a participar desse concurso? Tinham testemunhas, ou seja, tinham pessoas cuidando da vida das outras, tinham pessoas que falavam, que serviam de testemunhas para provar que tu era uma moça, que tu só ia na festa acompanhada, que tu frequentava a igreja, que tu não saía sozinha na rua. Então tinha as pessoas que iam contar da tua conduta, de como tu te comportava dentro da sociedade, e se fosse confirmado por essas testemunhas, tu podia participar do concurso. Olha que louco, olha que absurdo, égua, não dá pra acreditar, sabe? Voltando pra história da Antônia, né? O Átila foi feita a denúncia contra ele, né? Na promotoria pública da Câmara de Vigia contra a Átila Montenegro Duarte, com o ato de defloramento da menor Antônia Gomes de Albuquerque. E aí, no caso da Antônia e do Átila, as cartas que eles trocavam, né, foram fundamentais para comprovar que sim, que eles tinham uma relação, que eles iam casar. Então, que fez, né, dar fundamento para a acusação do Átila. Quando a justiça vai atrás do Átila, ele já tem pedido a transferência dele, que ele não é besta, saiu de Belém e se mudou para o Maranhão. E aí, por se tratar de um outro estado, enfim, a justiça deu como encerrado o processo. Então aí também a gente para observar, né, o quanto que a relação desse casal saiu da esfera privada, que era só eles dois ali, enquanto casal, e vai para a esfera pública, né? Tipo, a justiça, a Antônia tem a vida dela toda exposta perante a justiça, as pessoas da cidade, todo mundo julgando ela como uma mulher que era uma mulher extravagante. Para ela incriminar esse cara, ela vai ter que expor toda a vida dela, tudo que ela viveu com ele. E aí tu para pensar aqui num ponto que o cara vai, ele engana a mulher, ele tira a virgindade dela e quem se ferra no final é ela. É ela que se ferra, é ela que vai ser taxada, é ela que não vai ser mais socialmente aceita, ela que vai passar por todas as pressões sociais, como sofreu a Antônia, que teve que sair de vigia, teve que ir embora depois de tanta pressão. Que louco, olha que louco que é isso. E todo esse sentimento de vergonha, de culpa, de saber que tu vai ter toda a tua vida exposta. As mulheres preferiam não procurar a justiça, porque a gente tá falando de um crime, então elas preferiam não procurar a justiça para não ter a sua vida, a sua intimidade exposta para todo mundo, né? Aquelas que realmente engravidavam aí não tinham muito o que fazer. E o que acabava acontecendo era que muitas dessas que engravidavam ou que tinham sofrido esse crime acabavam casando com esses caras, porque era muito melhor para essa mulher ser casada com o cara que fez o crime contra ela e ter um status social na cidade com uma mulher casada, do que simplesmente ficar solteira e não casar, ou ter engravidado e não ter nenhum pai. Então era
muito melhor ficar com esse cara. Que aí as fofocas às vezes eram tão grandes, era tanta gente falando da fulano, das clãs, as fofocas só aconteciam porque esses homens que tiravam a virgindade dessas mulheres, contavam pro outro homem, contavam pro outro homem, contavam pro outro homem, que toda a cidade ficava sabendo. E aí todo mundo ficava sabendo o que tinha acontecido, até chegar no ouvido dos pais dessa moça. E aí eles obrigavam ela a denunciar o cara. Só que ela denunciando ele, ela vai ter que expor tudo o que aconteceu com ela. Então esses crimes acabavam vindo à tona assim, ou então por conta de uma gravidez, né? A mulher engravidava e aí não tinha como não procurar saber o que aconteceu com ela, porque ela tinha sido deflorada, né? Obviamente não tem como, né, esconder uma gravidez. Infelizmente, a gente não tem relatos do que aconteceu com a Antônia, se a Antônia conseguiu se casar de novo. Eu espero muito que sim. Se tem algum parente da Antônia aí vendo esse vídeo, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber o que aconteceu com a Antônia, porque o Átila fugiu, né? E eu paro também aqui para pontuar umas coisinhas assim. Eles se amavam? Será que a Antônia perdeu a virgindade porque ela queria também ter uma relação com Átila? Será que ela foi pressionada? Será que o Átila só enganou ela? Será que ele fugiu porque ele estava com medo de ser preso, mas ele amava a Antônia? Só que se todo mundo soubesse antes do casamento que ela não era mais virgem, ele ia ser preso do mesmo jeito, então era melhor ele fugir logo enquanto dava tempo? Será que tudo isso não impediu eles de terem vivido uma história de amor? Porque realmente, pelo que a gente vê das cartas e tudo que eles trocavam, cartas de amor e juras de amor, eles realmente se gostavam. Então, é muito triste a gente saber que eles não ficaram juntos, porque eu acredito também que o Átila deveria amar a Antônia, assim como ela amava ele. É muito louco a gente pensar nisso. E também aquela reflexão que eu falei, né, da gente pensar do corpo da mulher ainda, como que a gente ainda não tem, né, o pleno poder sobre o que fazer com o nosso próprio corpo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da história da Antônia. E a gente tem que pensar que a gente já avançou bastante, né? Porque hoje eu tô aqui falando abertamente que sou uma mulher que não sou mais virgem, muito menos casada. E você também tá aí que deve ter casado e que já não era mais virgem, ou que você tirou a virgindade de alguém e que nem por isso foi preso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que vão gostar de ouvir essa história. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, te inscreve nesse canal.